bem, então vamos falar agora sobre os regimes tributários das empresas. Nós temos 3 diferentes regimes e eu vou explicar os aspectos fundamentais de cada um deles. O primeiro regime é o regime do Simples Nacional, que é, na verdade, uma oportunidade diferenciada que as empresas têm para ter uma tributação simplificada. Nós temos o regime de lucro presumido, que é justamente um regime onde os impostos são calculados baseado num lucro definido por uma tabela específica. Eu vou explicar para você como é que você vai entender como que funciona esse regime. E por fim, nós temos a tributação baseada no lucro real, que é um regime diferenciado onde o lucro é tributado totalmente depois de ter sido feito a apuração. Então vamos falar primeiramente no Simples Nacional. Sem dúvida alguma, o Simples Nacional é a menor tributação que você teria para a sua empresa, descartando o MEI, que é o microempresário individual, que na verdade não se aplica ao que você está buscando aqui nesse curso, uma vez que você busca algo muito mais do que ter simplesmente uma empresa que te permita faturar em torno de R$3 mil por mês apenas. Então o enfoque aqui na sua empresa é você faturar muito mais. No Simples Nacional, você vai pagar um percentual sobre a sua receita. E esse percentual vai variar de acordo com a atividade que você vai exercer e de acordo com o seu faturamento. Então vamos imaginar aqui, existem as tabelas que estão disponíveis nos sites da Receita, mas vamos imaginar uma situação específica. Numa empresa comercial, ela vai normalmente começar com uma alíquota de 4,5%. Dentro dessa alíquota, você vai ter o quê? Você vai ter todos os impostos federais, inclusive a parte de INSS dos sócios e da empresa, descartando aquilo que é descontado dos funcionários. Mais adiante, ainda dentro desse módulo, nós vamos falar um pouco mais sobre essas questões de desconto de valores de funcionários. Então, no Simples Nacional, você tem uma tributação bem reduzida. Se você vê hoje, pensar hoje no aspecto de que você vai começar pagando em torno de 4,5%, numa prestadora de serviço normalmente em torno de 6%, e ainda que esse percentual vá aumentando conforme o seu faturamento acumulado nos últimos 12 meses, ainda assim é a melhor alternativa tributária que você tem. Esse percentual de 4,5%, ele praticamente é um percentual assim dos melhores que nós temos hoje, considerando os percentuais mundiais. Obviamente, esse percentual ele vai aumentando significativamente, podendo chegar a valores bem mais acima do que os 10%, conforme o faturamento acumulado. Mas, para você que está começando um negócio, para você que vai ainda buscar um fôlego financeiro, para você que ainda vai ter um faturamento ainda maior no futuro, então você tem um percentual menor no imposto, eu acredito que é, de fato, um grande diferencial. Quando você tem uma empresa enquadrada no Simples Nacional, você tem alguns benefícios. Dentre eles, você consegue ter a possibilidade de pagar todos os impostos numa única guia, e isso te simplifica, por exemplo, o aspecto do preenchimento das guias. As obrigações acessórias que você teria que cumprir são menores também, uma vez que você tem menos documentos auxiliares para entregar ao fisco, só que você tem algumas coisas também que você tem que levar em consideração. Você, por exemplo, se você, por exemplo, atrasar os seus impostos, você corre o sério risco de ser desenquadrado do Simples. Até pouco tempo atrás, sequer era permitido que se fizesse o parcelamento dos débitos do Simples. Hoje já existe uma modalidade específica para esse tipo de sistema tributário. Então, na verdade, você pode hoje parcelar, mas você não deve, na verdade, evitar atrasar os seus impostos, porque isso poderia implicar numa situação onde você teria problemas tributários. Também dentro do Simples Nacional, você consegue reduzir o seu custo com os funcionários, porque quando você tem uma empresa que é enquadrada nos demais regimes, você tem um pagamento adicional sobre o valor do funcionário, sobre o valor do salário dele e mais algumas outras incidências que você teria trabalhista. Você teria, somando todos esses valores, o pagamento de 20% a caráter de INSS. Esse valor do INSS é justamente para manter o sistema do próprio INSS de benefícios. No Simples Nacional você não tem que pagar esse percentual. Então isso já te reduz drasticamente o seu custo trabalhista, permitindo você ter um custo mais justo. Ainda que você tenha outros custos trabalhistas que são exorbitantes hoje no Brasil, eu concordo, mas você ainda tem um custo menor do que propriamente você ter esse custo adicional que as empresas de lucro real e presumido têm. Algumas questões relacionadas com o Simples Nacional,
Você vai até aprender um pouco mais dentro desse módulo ainda. Mas é, de fato, das principais opções que você tem hoje no que diz respeito à parte tributária. Depois você tem o lucro presumido. O lucro presumido, onde vai se encaixar grande parte também das pessoas que fazem esse curso, quer por situações onde ela não pode se enquadrar no Simples Nacional, algo que pode mudar, inclusive na decorrência dessa primeira turma aqui, porque existe um projeto que provavelmente deve ser aprovado, onde vai permitir que todas as atividades elas possam se enquadrar no Simples Nacional. Então isso mudaria o que eu estou acabando de dizer. Mas hoje, algumas empresas elas não participam porque não podem entrar porque a atividade é vedada, e também, por outras razões, elas acabam optando por não participar. Mas, de modo geral, do ponto de vista de ganho tributário, é muito difícil você encontrar uma situação onde o lucro presumido tenha-se um ganho tributário em relação ao Simples Nacional. No lucro presumido, você vai pagar 4 diferentes impostos. Você vai pagar o PIS e o COFINS, com as alíquotas de 3% mais 0,65%, 3% para o COFINS e 0,65% para o PIS. E você vai pagar IPJ e CSLL, que vai variar de acordo com a atividade. Numa atividade comercial e industrial, o fisco entende que o percentual de presunção de um lucro nessa atividade é de 8%. E em cima disso ele aplica o percentual da alíquota concernente. Mas fazendo uma alíquota direta, no caso de uma empresa comercial, ela teria uma alíquota direta de IPJ de 1,2% sobre o faturamento e de CSLL de 1,08% sobre o faturamento. No caso de uma prestadora de serviço, ela teria uma alíquota direta de 4,8% na parte de IPJ e de CSLL de 2,88% sobre o faturamento. Então, se você pensar um pouco, você vai ver, por exemplo, uma empresa prestadora de serviço, que no Simples Nacional ela começaria com uma alíquota de 6%, na maioria dos casos, já no lucro presumido ela teria uma alíquota em torno de 12%, 13%. Então, isso já mostra que o Simples Nacional é mais vantajoso. Além disso, você vai ter que pagar também INSS sobre o Prolabore, autônomos e funcionários, a parte da empresa, correspondentemente a 20%. Então você imagine que sobre a somatória desses rendimentos que eu acabei de falar que seriam pagos a sócios, autônomos e a própria equipe que você vai ter na sua empresa, você vai ter que pagar 20% sobre os rendimentos. Isso torna mais oneroso para você que é empresário. Então é outra coisa que você tem que levar em consideração quando você pensa entre Simples Nacional e lucro presumido. E por fim, nós temos outras obrigações acessórias, eu vou falar um pouco mais sobre essas obrigações acessórias dentro desse módulo ainda, mas são obrigações acessórias um pouco mais complicadas de se preencher, de se adotar para as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Então isso torna um pouco mais caro o processo contábil, bem como também a execução do serviço, e isso acaba encarecendo o próprio custo da contabilidade que você vai ter com o seu contador. Outro aspecto importante é as empresas do lucro real. Normalmente um pequeno empresário dificilmente optaria pelo lucro real. Por quê? Porque se no lucro presumido, como o próprio nome já diz, o governo sabe, ele já presume qual seria o lucro da sua atividade, no lucro real, ele vai deixar que você informe para ele qual é o lucro. Então ele vai te fiscalizar com muito mais propriedade para saber se você está falando algo certo para ele. Você pode simplesmente dizer que o seu lucro tributável seria em torno de 5%, quando na verdade não é, e ele vai querer saber, baseado nos documentos que você vai entregar para ele, se esse lucro que você informou está certo ou não. E as empresas de lucro real, elas são obrigadas a entregar outras obrigações acessórias, dentre elas a obrigação da escrituração contábil digital, que para o lucro presumido também vai ser obrigatório, mas no momento que eu estou gravando aqui esse módulo, ainda não é obrigatório. Com exceção de uma nova modalidade agora para 2014, para ser entregue em 2015, as empresas que tiverem um lucro superior ao que é determinado pelo lucro presumido, elas teriam que entregar a escrituração contábil digital. Mas no lucro real já está há muitos anos isso. Então o governo tem muito mais controle até do que é contabilmente descrito nas suas contas, como que você contabiliza as coisas, para que realmente ele possa apurar se de fato você teve esse lucro ou não. Outra coisa que você entrega, outra obrigação acessória, que é uma DIPJ, que é justamente as informações
relativas à parte financeira e tributária da pessoa jurídica, e nessa DIPJ também você informa para o fisco as informações relativas ao lucro tributável. Então, é muito fácil o governo conseguir mensurar se você está fazendo algo errado. Então, o custo contábil disso tudo também é muito maior, porque a própria responsabilidade solidária do contador também é maior. Então, você tem que levar em consideração se de fato valeria a pena ou não você enquadrar uma empresa no lucro real. Só para vocês terem uma ideia do ponto de vista contábil, de custo contábil. Você teria numa empresa lucro presumido, se a contabilidade daquela empresa custa R$1.000, por exemplo, por mês, essa mesma empresa no lucro real custaria 3 vezes mais, em torno de 3.000 ou até um pouco mais, por conta do trabalho e da responsabilidade envolvida. Então você tem que levar em consideração todos os aspectos quando você for escolher a tributação da sua empresa. Porém, você precisa conhecer os aspectos principais da tributação da sua empresa. E nós vamos falar um pouco mais sobre esses aspectos, sobre cada um dos impostos, para que você possa entender um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos.